aula é uma aula especial, que eu vou começar comendo. É uma aula que a gente vai comer. Enquanto vocês estão lutando, eu estou comendo. Comendo um doce aqui, ó. Que é o doce de cupuaçu. E o que é o doce de cupuaçu e qual é a relação do doce de cupuaçu com o Marx? Qual é a relação dele com o Marx, né? Será que eles têm uma relação? Qual é essa relação? E a gente vai conversar hoje sobre trabalho, sobre alienação, sobre mais-valia, sobre meio de produção, a partir de um doce paraense, que inclusive eu estava com muita saudade, que é o doce de cupuaçu. Mas antes de tudo, a Alessandra, Sara, que estão aqui, deixa eu ver, Isaac, deixa eu ver mais quem é que está. A gente vai falar sobre trabalho em Marx. E o que é trabalho para esse sociólogo? O que é trabalho para o sociólogo Karl Marx? Trabalho para o Marx é algo ontológico. E o que é ontológico? É algo que é inerente ao humano. A gente sempre, não sei se vocês já ouviram falar, geralmente quando a gente está no ensino fundamental, o que diferencia o homem dos outros animais? O que diferencia o homem dos outros animais é que o homem pensa, aí vem os cientistas dizem que o golfinho pensa, é que o homem produz cultura, é o que o homem produz arte, cada ciência vai trazer para o seu lado. Mas o nosso sociólogo de hoje, que é o segundo clássico, questão de Enem, nós temos 3 clássicos da sociologia, Durkheim, Marx e o último é o Weber. A gente sempre fala, o Weber é o segundo, o Weber é o terceiro, que vai estudar a sociedade no outro contexto sócio-histórico, que a gente também vai estudar aqui. Mas o Marx, ele traz para a gente, ele vai pensar diferente. Ele vai dizer o que diferencia os homens dos outros animais é que o homem trabalha. Nenhum outro animal da face da terra trabalha, só o homem trabalha. E agora, professora? E a gente vai entender o que é trabalho em Marx. Eu já estou lutando aqui para compartilhar o slide com vocês, mas travou aqui o computador da minha irmã. E o que é trabalho? Trabalho é uma ação humana, sendo ela física ou intelectual, que modifica a natureza. Bora de novo, devagar? Mais uma vez, recorrendo ao meu doce... Gente, isso está muito bom, vocês não estão entendendo. Recorrendo ao meu doce de cupuaçu. Eu tenho na natureza o cupuaçu. Está lá na natureza o cupuaçu. Certo? Nenhum animal no solo terrestre consegue modificar a natureza. Nenhum. Professora, mas as formigas e as abelhas não fazem a casinha lá? Pois é, mas elas não modificaram a natureza. Eu peguei uma fruta, que é o cupuaçu, passou por um processo de produção e virou um doce de cupuaçu. Isso é trabalho. Bora lá agora para o conceito. Trabalho é toda ação humana, sendo ela física ou intelectual. Esse trabalho, ele vai modificar a natureza. Esse trabalho, ele vai modificar a natureza. Deixa eu reiniciar aqui o computador para ver se eu consigo compartilhar os slides com vocês. Ou seja, para o Karl Marx, vocês podem discordar, a gente está aprendendo aqui, fazendo ciência, não é doutrinação, ou seja, podem discordar, só não pode discordar quando é doutrinação. Ou seja, para o Marx, trabalho é exclusivamente humano, porque só o homem consegue transformar a natureza num bem, num produto ou num serviço. Ou seja, eu peguei o cupuaçu e modifiquei esse cupuaçu e transformei num doce, num bolo, num suco, num sorvete. Nenhum outro animal conseguiria modificar a natureza. Meus amores, até aqui, nesses poucos minutos de aula, que era uma aula que eu queria tanto dar para vocês, assim, eu fiquei tão feliz quando eu soube que eu ia falar sobre isso. Vocês entenderam o conceito de trabalho em Marx? É toda ação humana usada para modificar a natureza, para transformar um bem, um produto ou um serviço. Até aqui vocês conseguiram? Estão conseguindo me acompanhar? Até aqui? Sara? Sim, sim. Liga o microfone, que eu fico emocionada. Me sinto tão importante. Sim. Então, para o Karl Marx, o trabalho ele é ontológico, ou seja, ele é uma condição humana. Mas por que o homem trabalha?
Oi, Ricardo. Ricardo, alguma coisa? Por que que o homem trabalha? Então, a gente precisa entender por que que o homem trabalha. O homem trabalha porque nós não somos o X-Men, porque nós não fomos picados por uma aranha, Spider-Man, porque nós não somos o Naruto, nós não sabemos fazer o jutsu. O Marx vai dizer que o homem é o animal menos adaptado à natureza. A gente não voa, a gente não tem superpoderes, a gente não nada a profundidades. Para compensar, para compensar, para compensar a falta de adaptação do nosso corpo à natureza, o homem vai trabalhar. E ele vai criar as ferramentas do seu trabalho que vão ser extensões do seu corpo. Por exemplo, eu não voo, mas eu posso pegar um avião, foi criado pelo homem. Então, o homem, ele só vai viver em sociedade, por isso que é ontológico, a partir do momento que ele trabalha. A partir do momento que ele vai criar situações para viver, que ele vai modificar a natureza para transformar em um bem, em um produto ou um serviço. Ah, tá, minuto. Tá bem, peraí. Vou fazer. O Ricardo está pedindo para eu colocar o slide aqui, que ele vai compartilhar. Então, deixa eu pegar aqui o slide já, Ricardo. O slide. Eu queria tanto mostrar o slide. Vou mandar aqui para você pelo WhatsApp. Só um minuto aqui que eu peguei o celular. Pronto. Foi, Ricardo. Foi. Veja aí se você consegue compartilhar. Foi, eu mandei no seu WhatsApp. Eu mandei, ó. Vê se você consegue compartilhar com a gente. Então, vamos lá continuar. Primeira parte da nossa aula é entender que o trabalho ele é ontológico. Isso quer dizer o quê? Que ele é inerente à condição humana. Para o humano viver, ele precisa trabalhar. Senão, ele não vai viver. Então, para o Marx, por isso que é uma condição quase que pré-humana. Antes do homem conhecer a linguagem, antes do homem dominar a escrita, ele teve que se adaptar à natureza. Ou seja, ele teve que trabalhar. Ele teve que modificar a natureza para ele continuar, para ele sobreviver nesse ambiente o qual ele não é adaptado. Então, nós aprendemos até aqui que o trabalho ele é ontológico, ele é uma condição humana para o Karl Marx, e que o trabalho gera um bem, um produto ou um serviço. Ou seja, quem é que gera a riqueza? Quem é que gera a riqueza? Para o Marx, quem gera a riqueza é o trabalho. Porque o trabalho, ó, aqui no nosso doce de... Mas está muito bom, gente. No nosso doce de cupuaçu, é o trabalho que vai pegar o cupuaçu e vai transformar esse cupuaçu em doce de cupuaçu. Então, é o trabalho humano que vai transformar ele em um produto, que agora o doce ele é um produto, mas poderia ser um serviço, por exemplo. No caso dos produtores, do povo que trabalha com internet, ele gera um serviço. Professor também, né? Gera um serviço. Também gera um produto agora no YouTube, né? Um vídeo virou um produto também. Mas esse trabalho é o trabalho que gera riqueza. É o trabalho que gera riqueza. Mas é muito comum a gente ver assim, aqui no contexto de pandemia, a gente falou muito, né? Vamos socorrer os ricos, porque são os ricos que geram a riqueza. Ô, Ricardo, você não conseguiu botar o slide, não? São os ricos que geram a riqueza. Eles geram a riqueza. Então, vamos socorrer o rico, pois o Marx está dizendo o contrário. Quem gera a riqueza é o trabalhador. Agora, estudantes, tá bem, desculpa, perdão. Estudantes, uma questão. Eu falei para vocês que o trabalho gera riqueza. Eu falei para vocês que o trabalho gera um produto.
Em nenhum momento eu falei para vocês que o trabalho é o produto, né? Em nenhum momento eu falei para vocês, deixa eu ajeitar aqui. Em nenhum momento eu falei para vocês que o trabalho, ele é o produto. Então, a gente vai ver que a sociedade capitalista, ao qual Marx ele vai fazer uma análise sobre ela vai se apropriar, a palavra marxista, ela vai pegar esse trabalho, ela vai se apropriar da força de trabalho. Ou seja, trabalho é algo... Nós, trabalhadores, nós temos o trabalho? Não. O que é o trabalho? É essa ação humana. Então, o trabalhador tem o que a gente chama de força de trabalho. Essa força de trabalho que vai transformar o doce de cupuaçu, que vai transformar o cupuaçu em doce de cupuaçu. Aí a gente vai entender outros processos, que é os modos de produção, que também traz uma discussão do pensamento marxista. O que são os meios de produção? E aonde foi que deu errado, né? Porque está tão bonito eu falando até aqui que o trabalhador é ele que gera a riqueza. E por que o trabalhador não é o rico? Podia cair aquele negócio assim? Agora aquele óculos. E por que não é o trabalhador que é o rico? Se é ele que gera a riqueza, quem foi que falou isso? Marx, Adam Smith falou isso. Por quê? Porque é esse processo que o Marx vai fazer uma análise para entender a sociedade capitalista e aonde é que o trabalhador deixa de produzir o produto, deixa de produzir a riqueza e se torna o produto. Né? A gente vê muitos memes, a gente vê muitos clichês por aí, dizendo, na pandemia tinha isso, né? Que era para o trabalhador voltar para o trabalho, porque senão ele ia perder o seu emprego, ele que ia perder. Então, imagina, eu tenho lá um empregador que tem 100 funcionários e ele consegue dizer para a gente, oba, eba, deu certo. Pronto, aqui esse primeiro slide era o slide para a gente, todas as questões do Enem, elas estão em cima de uma habilidade e competência. E a competência dessa aula sobre o Marx é que o aluno consiga entender os conceitos marxistas e que consiga usar ele para confrontar a sua realidade social. E essa aula ela é importante por muitas coisas, mas dentre elas, que o Marx ele é o que a gente chama de transversalidade. Sabe aquilo que atravessa? O Marx ele pode ser cobrado. Inclusive, ele é considerado um filósofo, né? Porque ele propõe o modelo de sociedade. Sociologia, filosofia, linguagem, história, tudo isso estuda o Marx. E ano passado, caiu no tema da redação do Enem, o preconceito que as pessoas têm com as pessoas que têm problema psicossomático. E você conseguiria responder usando o Marx, né? Por que a sociedade ela é alienada? Então, a gente vai entender isso. Então, assim, é bem importante a gente entender essa competência, que é com que você pegue o conceito marxista, você coloque a lente do Marx e olhe para a nossa sociedade. Professor, passe para mim, por gentileza. Pronto, olha aí, ó, o tema da nossa aula bonitinho, Marx e o doce de cupuaçu, que é o objeto da nossa aula, é entender a sociedade capitalista a partir de como ela produz. Pode passando, professor, por favor. Esse, acho que o primeiro, segundo, terceiro, o quarto slide. Professor Ricardo, pronto. Aqui a gente já entendeu o que... Pronto, obrigada. Essa relação de trabalho, que é toda ação humana, sendo ela física ou intelectual. Mas aqui, rapidinho nesse slide, eu quero diferenciar a diferença entre trabalho e emprego. Eu falei que trabalho é toda ação humana, sendo ela física ou intelectual. Quando eu estou limpando a casa... Alessandra, não sei se alguém aqui tem filho, mas suponhamos que alguém tenha filho e esteja cuidando dos seus filhos. Isso é trabalho, sim ou não? O que vocês acham? Sim.
Perfeito. Sim, meus alunos são tão geniais, é tão bom dar aula para esses meninos. É trabalho, só não é um emprego. Depois eu vou uma aula com o professor Ricardo, né, sobre o mundo do trabalho. O professor Ricardo gosta muito do outro Ricardo, né, que é o Ricardo Antunes, que a gente vai falar do adeus ao trabalho, e a gente vai dizer que a gente não sabe mais quem é o patrão, né? Mas a diferença entre trabalho e emprego é que trabalho é toda ação humana, sendo ela física ou intelectual, e emprego, ele gera um vínculo empregatício, ou seja, o emprego tem uma relação patrão e empregado. Aí eu posso afirmar, todo emprego também é trabalho? Sim, mas nem todo trabalho é um emprego, ou seja, nem tudo que eu faço na sociedade, ele é remunerado, ok? Professor, pode passar, era só essa observação, que já fica um link para a gente discutir a uberização do trabalho. A gente já falou, pode passar isso também, bote o próximo, que é o meio de produção, que agora a gente vai entender como que é feito o doce de cupuaçu e qual que é a minha relação com o Marx, né? Qual é a minha relação com o Marx? Como que é feito o doce de cupuaçu? O doce de cupuaçu, para ele ser feito, ele precisa dos meios de produção, da panela, do fogo, das ferramentas de produção. É bem aí que a gente vai entender por que o trabalhador não é o rico, se é ele que produz a riqueza. Por quê? Porque o patrão, o burguês, ele vai se apropriar. O que é apropriar mesmo em Marx é pegar, é tirar sem o consentimento. Ele vai pegar aquele pequeno artesão que estava ali naquele processo que dominava todas as fases da produção. Eu faço o doce de cupuaçu. Agora você é contratada por uma empresa que agora a panela da empresa, o local, a fábrica, né, o local de trabalho da empresa, o açúcar da empresa, tudo é da empresa. E eu só vou entrar com a minha força de trabalho e que eles vão tentar fazer parecer menor. Pode deixar aí, professor, nesse slide da mais-valia mesmo. Ele vai tentar parecer menor. Então, o que são as ferramentas de produção? São os meios para produzir. E o burguês ele vai se apropriar disso e vai concentrar para ele. E ele vai contratar, por um valor, aquela pessoa, o trabalhador, para fazer o doce de cupuaçu. E, geralmente, ele vai fazer uma pequena parte. Então, é nesse momento que ele passa a dominar os meios de produção, é nesse momento que ele passa a dominar os meios de produção, que ele vai se apropriar do trabalho do trabalhador e vai tentar transformar o trabalho que gera o produto, essa força de trabalho, em um próprio produto que é descartável. E como é que se dá esse processo? Esse processo a gente chama de mais-valia. O que é mais-valia? Toda vez me perguntam, professora, mais-valia é a mesma coisa de lucro? Não é a mesma coisa. Mais-valia, o lucro, ele é uma das coisas da mais-valia. Mais-valia é algo muito maior. Muito maior. Mais-valia é o trabalho não pago. Como assim o trabalho não pago? Mais-valia eu estou afirmando, a mais-valia é a exploração do trabalhador. Ou seja, o que eu produzi para fazer esse doce, vou parar de comer um doce que eu não quero mais fazer inveja para vocês. O tempo que eu levei para fazer esse doce, a minha dedicação que eu levei para fazer esse doce, foi agregado um valor nesse doce, um valor monetário nesse doce, e foi vendido. Mas o que eu ganhei para produzir esse doce não foi proporcional ao meu trabalho. Não foi proporcional ao meu trabalho. Então, em cima de mim foi feita uma exploração, ou seja, uma parte do que eu produzi foi tirada de mim. E isso a gente chama de mais-valia. Então, mais-valia não é sinônimo de lucro. Mais-valia é muito maior que o lucro. Mais-valia dentro da mais-valia tem um lucro. É a exploração em cima do trabalhador. Meus bebês, estudantes, vestibulandos, futuros universitários, quem sabe não tem um futuro presidente ou presidente do Brasil que vai fazer a revolução. Vocês compreenderam o conceito de mais-valia nesse primeiro momento, que tem outras partes? Sim? Alguma pergunta até aqui? Vocês viram que eu estou afobada, né? Porque eu entrei atrasada, eu fico nervosa. Quando eu não consigo dar aula, eu fico nervosa. Mas vocês estão conseguindo me acompanhar, Igor? Sara? Pronto, me ilude que eu gosto.
Bora lá. Então, a mais-valia é essa exploração do trabalhador, é esse trabalho não pago. Mas como que é feito isso? Como que se dá esse processo? Passa aí para mim, professor, por favor. Pronto. Existem dois tipos de mais-valia. Existem dois tipos de exploração sobre o trabalhador. A mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. Existem duas formas de explorar esse trabalhador. Pô, vamos lá, entender como que se dá. A mais-valia absoluta é aquela que eu incido sobre o trabalhador diretamente à exploração. Por exemplo, lá vai eu de novo com o doce. Por exemplo, o doce de cupuaçu, a gente vai fazer aqui uma linha de produção, a gente vai montar aqui, aí aqui a gente tem a Alessandro, o Alfredo, a Sara e o Igor. Suponhamos que vocês quatro, eu sou uma grande burguesa, não tenho perfil de burguesa, mas hipoteticamente, eu sou uma grande burguesa e vocês quatro trabalham comigo. Eu digo assim, olha, gente, o meu potinho de doce, eu vendo por R$20. Eu vendo por R$20 meu pote de doce. E aí, suponhamos que cada um de vocês produz por dia 10 doces, 10 potes de doce. Ou seja, cada um de vocês produz para mim R$1.000 por dia. Só que a diária que eu pago para vocês, a diária do salário mínimo é R$38, vocês sabem, né? Só suponhamos que eu pago para vocês R$20. Vocês produzem 1.000. E eu ganhei, nessa exploração de vocês, eu tirei o açúcar, a luz, o cupuaçu que eu comprei, suponhamos que tudo isso, para fazer os 10 potinhos, eu gastei R$100. Então, eu gastei R$120. R$120. E aí, eu gastei R$120, e aí eu ganhei em cima desse trabalho, nesse primeiro momento, 880, né? R$880. Então, num dia, mas eu ainda vou aumentar isso, essa exploração. Eu ainda vou aumentar isso. Eu vou dizer, Alessandra, Alfredo, Sara, Igor. A partir de hoje começa um trabalho por meta. Quem conseguir dobrar sua produção, vai ganhar um bônus no mês de R$200. Rapaz, o povo corre doido para bater a meta. E eles colocam uma meta muito alta que tu não consegue bater. Ou seja, se ele já ganhava em cima de cada um de nós R$880, se a gente dobra esse valor. Eu estou falando ao dia, não foi ao mês. Só que eu dobrei a minha produção, mas ele não dobrou meu salário. Ele não dobrou meu salário. E meu salário já não condizia com o que eu produzia. Tu imagina agora. Então, a mais-valia absoluta é aquela que eu vou incidir diretamente sobre o trabalhador. Trabalho por meta, banco de horas. Tem supermercados aqui no Pará, que eu não vou citar o nome, que eles trabalham com banco de horas. Você trabalha a hora extra, ou seja, eu tinha que trabalhar X hora, trabalhei 2 horas a mais, vou receber por essa hora? Não. Eles vão me dar uma folga dia de quarta-feira, de meio-dia a 3 horas de meio-dia às 2 horas da tarde, durante 2 semanas para compensar aquelas horas daquele dia. Ou seja, ele ampliou a mais-valia, o que ele ganhou com o meu trabalho se ampliou, mas ele não ampliou o meu trabalho na mesma proporção. Então, essa é a mais-valia absoluta, a qual incide a exploração diretamente sobre o trabalhador. Meus bebês, até aqui, mais-valia absoluta, está compreendido? Sim. Massa. Agora a gente vai para o outro modelo de mais-valia, ainda nesse slide, tá, professor? O outro modelo de mais-valia, que é a mais-valia relativa. O que é a mais-valia relativa? A absoluta é aquela que tem exploração direta sobre o trabalhador, que eu vou fazer com que ele amplie sua capacidade de produção. Não é nem a capacidade o termo, né? Eu vou fazer com que ele, às vezes, inclusive, adoeça, né? Produza mais para ganhar uma meta, para ganhar um bônus, para ganhar uma estrela. E o pior, né? Tem empresa aqui que dá estrela. Se você bater sua meta, você não vai ganhar em dinheiro, você vai ganhar uma estrela, enquanto eles estão ficando bilionários, né? Porque o capitalismo, só fazendo esse adendo, ele é inversamente proporcional. O capital, ele é inversamente proporcional, né? A riqueza e a pobreza. Quanto mais pobre, mais ricos. Tanto que na pandemia o Brasil bateu o recorde de número de bilionários.
Então, essa é a mais-valia absoluta. E a relativa? A relativa, eu vou ter a inserção da máquina na produção, que vai ampliar essa produção, mas não vai ampliar o salário do trabalhador, ou seja, o trabalhador não vai receber o que ele merece com o seu trabalho. Aqui no nosso 12 de Cupuaçu, ainda, ali eu fiz vocês dobrarem a produção diária, mas agora eu vou comprar uma máquina potente, que mexe o cupuaçu muito rápido, em vez de tu fazer 10 potes, tu vai conseguir fazer 50 por dia. 50 por dia. Só que você não vai receber equivalente aos 50 potes. Eu vou te dar um bônus no salário de R$300. E quanto que eu vou ganhar? Mas, professora, ele comprou a máquina, beleza. Mas, além do valor que ele pagou a máquina, o que gerou a riqueza para ele não foi só a máquina. O que gerou a riqueza foi o trabalho. Ou seja, a mais-valia relativa é aquela que eu tenho inserção de meios tecnológicos que vai ampliar a exploração sobre o trabalhador. Mais-valia absoluta e mais-valia relativa está ok, mais ou menos. A gente precisa, assim, de 10 anos para entender o Marx, né? Mas a gente está vendo aqui o Marx voltado para o Enem. O que o Enem quer que vocês saibam de Marx? Ok? Pronto, Sara? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Hoje vocês não estão perguntando nada? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Professora, então quer dizer que a relativa já tem uma máquina, alguma coisa para ajudar a aumentar essa produção e não só a minha mão de obra, é isso? Perfeito. A mão de obra, a mais-valia relativa tem inserção de meios tecnológicos para aumentar a exploração. Não é nem a produção, aumenta a produção, né? Mas o que a gente tem que entender aqui? Que aumenta a exploração sobre você. Ok? Chilene, então, oi. Posso só complementar o teu raciocínio? Pode, professor, fique à vontade. Tá, a colega perguntou sobre a diferença da mais-valia. Vamos pensar que no início da Revolução Industrial estendia-se ao máximo possível a jornada de trabalho. Então, isso é a mais-valia absoluta, tá? Os patrões estendiam a jornada de trabalho 14, 16 horas por dia. Na época do Natal era um horror. O operário chegava a trabalhar até 20 horas por dia. Existem casos, viu, de pessoas capatazes que iam lá, jogavam o balde de água quando o operário estava desmaiando para ele retornar para a linha de produção. Então, a primeira forma foi a mais-valia absoluta, né? Estender ao máximo possível a jornada de trabalho. O problema todo é que surgiram greves, movimentos sindicais, né? Os trabalhadores começaram a reivindicar uma diminuição da jornada de trabalho, e aí o que é que os patrões fizeram? Para os patrões não terem o seu lucro diminuído, justamente eles engendraram a mais-valia relativa, que significa fazer o quê? Você diminui a jornada de trabalho, mas você intensifica de tal forma o trabalho que aquele operário que antes trabalhava 16 horas e agora trabalha 8 ou 6, ele produz tanto ou até mais do que aquele trabalhador, aquele operário que produzia 14, 16 horas. E como é que você intensifica isso? Com a introdução de novas máquinas, de novas tecnologias e também com as novas formas de gerenciamento. Aí entra uma coisa que eu já expliquei para eles na segunda Revolução Industrial, que foi aquela questão do Taylorismo e do Fordismo, que, por sinal, eu preciso de uma aula sua, como você deu lá em 2019, lembra? Que aquela aula maravilhosa do Prenem, sobre a Taylorismo, Fordismo, né, e Toyotismo, porque aí eles, com certeza, com essa tua aula, eles vai abrir a mente deles, eles vão compreender tudo isso, entendeu? Então, mais-valia absoluta. Você estende a jornada de trabalho, mais-valia relativa. Você diminui a jornada de trabalho, mas intensifica o trabalho por meio de tecnologia, novas máquinas e novas formas de gerenciamento, como o Taylorismo e o Fordismo, para fazer aquele operário produzir muito mais num tempo menor. Perfeito. Deu para entender? Agora, acho que deu para a colega entender agora, será que deu? Deu sim. Professor, é muito bom ter um professor de história do ponto de vista histórico, assim, que fica muito legal. Ficou muito bom, mas aí a gente tem uma observação aí. Ficou perfeito. Só que os marcos históricos que o professor usou muito bons, que é as revoluções industriais, quando a gente tem a revolução que vai colocar a máquina, só que o capitalismo, ele se adaptou. Hoje eu consigo ter a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa coexistindo, né? E antes ele ampliava essa jornada de trabalho por
por meio diretamente dessa exploração. Hoje eu criei um sistema, que o professor citou muito bem, que é o gerenciamento, que vai ampliar também a jornada de trabalho, a partir do momento que eu trabalho com metas. Né? Quando eu dou essa aula que é presencial, que os alunos interagem, os alunos falam, minha mãe, minha tia, minha avó, meu primo, trabalha numa loja de sapato, que no final do ano ele acaba trabalhando 20 horas, até mais, e aí o empregador diz, não fui eu que pedi para ele trabalhar, ele que quer bater a meta, é ele que quer o bônus, é ele que quer a estrelinha. Então, a gente consegue essa coexistência, tem os marcos históricos que são fundamentais, mas a gente hoje ainda consegue perceber que os dois tipos de mais-valia, elas coexistem. Inclusive, tem sistemas, agora do WhatsApp, a venda pelo WhatsApp, né? Uma coisa nova para a gente discutir. Na pandemia, ela trouxe e conseguiu pegar a mais-valia absoluta e a relativa a colocar juntas. Por quê? Porque agora eu vendo pelo WhatsApp, só que eu também ampliei a minha jornada de trabalho, porque eu trabalho de domingo a domingo, eu trabalho sábado, eu estou aqui na minha reunião de família, aí alguém clicou lá no link, eu sou um vendedor e eu vou vender. E esse patrão, ele não vai me pagar isso, inclusive até os meios de produção, como luz, energia e outras coisas, a questão do home office, também está sendo pensado. Então, a pandemia, ela trouxe para a gente tentando fazer com que a sociologia cobra da gente do Enem, que eu pegue a teoria do Marx e olhe para a minha realidade. Sempre isso, estudantes, isso, inclusive, é um macete da sociologia. A sociologia, a história, ela está explicando, a história ela é a base da sociologia, né? Ela é onde a gente se ancora, sociologicamente falando. Mas a sociologia está acontecendo agora, aqui. Então, eu vou pegar tudo isso que o professor Ricardo falou, tudo isso que o Marx falou, e vou olhar para a minha realidade social. Então, quando tu pega a televenda, o trabalho pelo WhatsApp, né? A gente vai ter essa relação de trabalho, essas duas mais-valias coexistindo. Né? Então, além dos marcos históricos, que teve outras estratégias para aumentar essa exploração sobre o trabalhador, aí eles conseguiram. E o professor falou de uma aula que, inclusive, devia ser sequência dela, que são os meios de produção, né? Porque a gente vai falar do taylorismo, do fordismo, do toyotismo e do volvismo, e a gente vai ver que, mesmo que elas estejam sido passadas historicamente, a gente ainda consegue enxergar dentro da nossa sociedade. Muito bem, professor, muito obrigado. Esteja nas minhas outras aulas para você me ajudar aqui. Essa aula até 8h30, mas eu ainda tenho 6 minutos. Aí passa o slide aqui. Esse slide, eu quero depois, se possível, professor Ricardo, por favor, que você me conceda um horário, porque eu quero falar de anime, do Naruto. A gente vai discutir Marx através de Naruto. Não agora, que não dá. Mas como é que se dá esse processo? Eu falei para vocês de alienação. Eu falei para vocês de alienação. Eu falei para vocês de mais-valia. Mas eu não expliquei o que é alienação. Então, eu vou explicar rapidamente, porque como eu entrei atrasada, e tem outro professor, e eu peço perdão, eu estava aqui, mas não podia não dar essa aula, porque sextou, e a gente sexta estudando para o Enem, a gente entender o que é superestrutura e o que é a infraestrutura. O que é a superestrutura e a infraestrutura? Eu vou usar um exemplo bem simples de um bolo. Alfredo, vou pedir agora para o Alfredo me ajudar. Suponhamos, Alfredo, Sociologia e Naruto, é uma aula bem bacana. Eu vou falar um pouquinho aqui. Suponhamos, Alfredo, que eu vou fazer um bolo. Segura lá, eu vou fazer um bolo. Você vai casar, você vai, sei lá, vai se formar, e você me pediu um bolo. Eu vou fazer 3 bolos. Eu vou fazer um bolo de chocolate com cobertura de glacê real, com flores comestíveis de maracujá. Eu vou fazer um bolo de chocolate com cobertura de chantilly. Eu vou fazer um bolo de chocolate com cobertura de doce de leite. Os 3 bolos são de preços muito diferentes. O de glacê real, que eu nunca nem vi um bolo de glacê real, mas já vi na televisão, com flores de maracujá comestíveis, é o mais caro. Aí eu pergunto para o Alfredo, que está aqui com a gente, ajudando a gente. Por que o bolo de glacê real é mais caro que o bolo de doce de leite, com cobertura de doce de leite? O que vocês acham? Qualquer pessoa pode responder. Por que vocês acham que é mais caro? Será, professora, que é porque utiliza o material mais raro e que tem um preço maior na hora de produzi-lo? Pronto. Porque é material mais caro, porque é mais bonito, né? Eu nem sei se é mais gostoso. Aquele bolo de pasta americana que ficou muito famoso,
Tem o aniversário da minha filha, que eu encomendei, o bolo, paguei caríssimo no bolo, foi mais caro quase que a festa. E era horrível a pasta americana, era para ter usado exemplo da pasta americana, mas era muito bonito, mas não era gostoso. E para que serve um bolo, minha filha, para comer? E a cobertura de pasta americana eu não conseguia comer. Mas eu vou fazer outra pergunta para o Alfredo, ele já me respondeu a primeira. Aí são 3 bolos, o de glacê, o bolo, eu estou só pensando em comer, né? Vocês já viram. O glacê, o de doce, não, o glacê, o de chantilly, o de doce de leite. Se eu tirar as 3 coberturas e colocar cada uma numa vasilha, doce de leite, glacê e chantilly, todos os 3 bolos eram de chocolate. Eu pergunto ao Alfredo, e qualquer um, ainda só a cobertura, ela é bolo, sim ou não? Ela é bolo, sim ou não? Só a cobertura, eu penso que não. Sim. Não. Tá. Então, só a cobertura não é bolo. Os 3 bolos que ficaram lá sem a cobertura são bolos. Isso é a superestrutura e a infraestrutura. O que é a infraestrutura? É o bolo, a massa do bolo. A massa do bolo. E o que é a superestrutura? É a cobertura que vai enfeitar esse bolo e vai fazer com que a gente compre um bolo caríssimo, a professora de vocês aqui, de pasta americana, que era lindo, tinha bonequinhos, era um aniversário da Bel, que a gente nem conseguia comer. Fala, Alessandra. Cobertura e o nome, né, que leva por causa da fama, né? Porque Gosto real. Pasta americana. Americana deve ser bom. Tu não conseguia comer. O de doce de leite eu ia comer tudo. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o Marx, para ele explicar a sociedade, ele vai recorrer e vai explicar por que nós somos alienados. Por que eu, trabalhador, hoje tem outras formas do capitalismo, como a pobreza é uma forma de controle social, a gente vai ver lá no Goffman, lá na frente, mas por que eu acho que o patrão ele é mais importante que o trabalhador? Né? Por que eu acho isso? Então, a superestrutura, lá vão estar, aí para vocês, a religião, o Estado, lá é a cobertura do bolo. Mas quem é que segura o bolo? O que é bolo mesmo? A massa do bolo, que somos nós, trabalhadores. Né? Somos nós seguramos a sociedade, somos nós que produzimos, somos nós que morremos na pandemia, inclusive. Né? Mas a cobertura do bolo deixou o bolo mais caro, deixou o bolo mais bonito, sofisticou o bolo, enfeitou. A palavra é essa, Alessandra, muito obrigada. Ela enfeitou o bolo. Então, a superestrutura, e aqui já deixando uma palhinha para o Naruto, acabou minha aula, mas já vou concluir, que o Naruto é um anime que eu gosto demais. Eu não sou otaku, mas eu assisto muito para dar aula para vocês. E ele tem um personagem que eu amo, viu, Igor? Que é o Sasori da Aldeia Vermelha. Boa noite, professor Haroldo. Olhem, chegou um professor mais querido de todos. O Sasori da Aldeia Vermelha, ele tem um jutsu, ou seja, é um ninja, para quem não sabe de Naruto, que ele tem um poder de manipular marionetes. Ele consegue lançar uma energia, que chama de jutsu, e ele consegue fazer com que as pessoas façam tudo o que ele quer. Né? Ele pega a pessoa, tira todos os sentimentos, tira todos os órgãos, e a pessoa vai virar um fantoche, uma marionete. É mais ou menos isso que a superestrutura vai fazer com a infraestrutura. Mas o que a gente chamou de jutsu, né, aqui do Naruto, que a gente vai fazer uma aula para explicar, aqui a gente vai chamar de ideologia. O que é a ideologia? É esse tentáculo que é a superestrutura, que as mídias, que o Estado, que a igreja, que a família joga. E essa ideologia, nessa ordem, para o Enem, essa ideologia vai gerar uma cortina de fumaça que não deixa eu enxergar a realidade, qual ela é, que chama-se alienação. A superestrutura gera ideologia, e a ideologia ofusca a minha mente, não deixa eu enxergar, e gera a ideologia. Vocês entenderam? Isso é uma introdução, uma provocação para a nossa próxima aula. Vocês compreenderam isso mais ou menos? Repete aí, por favor, querida. Professor, meu amor, eu vou repetir até 100 vezes, porque eu sou difícil. A superestrutura, onde estão as instituições sociais, o que são instituições sociais? É onde a gente aprende moralidade, é onde a gente aprende regras da sociedade. Lá está a família, o Estado, a igreja, a educação. Essa superestrutura, ela vai gerar uma ideologia, ela vai gerar uma ideia falsa de realidade, e essa ideia falsa de realidade vai gerar na gente uma alienação.
a gente não vai enxergar a realidade como tal ela é. E a gente, inclusive, pode também falar do Marx com a Matrix, né? É como se a superestrutura, ela é a Matrix. O professor Haroldo chegou aqui, que foi meu professor, foi meu colega, assim, ao qual eu tenho grande admiração, e como ele é da filosofia, a superestrutura é a caverna do Platão, onde a gente não enxerga a realidade como ela é. A gente enxerga uma realidade distorcida, né? Você vai lá para a gente chamando, tu vem para a tua realidade, é morte, é a Covid avançando aqui no Pará, tá muito alto de novo, mas a gente está vendo propaganda de praias, ou seja, eu não mostro a realidade como tal ela é. Como a nossa aula já acabou, Alessandra, isso é uma provocação, a gente vai destrinchar isso. Eu vou disponibilizar esse slide, ele tem os conceitos todos aí, e eu queria agradecer mais uma vez a equipe por ter me convidado, e pedir desculpa por essa aula assim, né, porque eu moro em outro estado e vim para cá, e vim para fazer uma prova, mas não podia, com todo respeito a todos vocês, e eu sou fruto da escola pública, toda aula eu falo isso para vocês, porque eu acredito na educação pública gratuita e de qualidade, por isso eu estou aqui, e muito obrigada pela participação, mais uma vez, e até a próxima.